Continuando então, a relação da bioética com a veterinária. Segundo Kottel, a bioética mantém o desafio de buscar uma resposta sobre quais são as nossas obrigações como médicos veterinários para com os animais, já que a partir de uma definição mais abrangente, entende-se a bioética como uma ciência que se ocupa dos atos humanos que alteram irreversivelmente os processos da vida. Em relação ao sofrimento animal, para se tentar minimizar a questão do sofrimento animal, foi estabelecida a necessidade de se tomar essas três medidas em conjunto. A formação de comissões de ética e bem-estar no uso de animais, as chamadas SEUAs, que a gente vai abordar numa próxima aula. Uma política de classificação de dor animal, para que se possa estabelecer com certeza o que é dor, o que não é dor, o que leva a dor, qual o grau de dor e tudo isso. E o que a gente já está fazendo, inclusive nesse momento, o ensino da bioética e do bem-estar animal nas faculdades de medicina veterinária. Esse ensino, como vocês sabem, é recente. Eu, particularmente, quando fiz a graduação, não tive nem bioética, nem bem-estar animal. Não era uma coisa que causasse preocupação naquela época. Em função do crescimento da bioética na veterinária, se elaborou um novo conceito de saúde dos animais. Saúde para os animais deixou de ser apenas a ausência de doença, passando a incluir também a questão do bem-estar animal. Antigamente, um animal era considerado saudável se ele não estava doente. Ele podia estar estressado, ele podia estar num ambiente insalubre, mas se ele não estivesse doente, ele era considerado um animal saudável. A partir do momento em que se começou a avaliar melhor a questão da bioética na medicina veterinária, esse conceito modificou-se. E a gente hoje tem, então, a questão do bem-estar animal sendo levada em consideração para determinar o conceito de saúde. A bioética ela se propõe a rever conceitos éticos que suscitam debates sobre o que a gente deve fazer, impondo reflexões sobre novas e velhas questões no âmbito da atuação do médico veterinário. Nesse caso, a medicina veterinária se encontra seriamente envolvida com essas questões, já que muitas das novas possibilidades biotecnológicas que a gente vem aprendendo e conhecendo envolvem poder de intervenção do homem sobre a natureza e os animais, particularmente sobre começo e fim de vida. Então, quanto mais as ciências vão se desenvolvendo, né, principalmente as ciências biotecnológicas, vão aparecendo situações novas em que o médico veterinário é chamado a avaliar essas questões éticas de uma forma mais séria. Algumas abordagens éticas que são usadas na medicina veterinária. A primeira delas que a gente vai avaliar é a ética da responsabilidade. Segundo essa ética, todas as ações que são realizadas pelo médico veterinário, elas têm a característica essencial ao seu adequado exercício profissional, a responsabilidade, né? O médico veterinário ele é responsável pelas suas ações. Isso mesmo quando esse médico veterinário está atuando na inspeção de processos e produtos e não diretamente com o paciente. No caso do médico veterinário que atua na inspeção de produtos animais, a responsabilidade ética dele está muito mais embasada na questão da saúde humana até do que na saúde animal. Mas, uma vez que ele está atuando no momento de um abate, eventualmente,
a saúde do animal também tem que ser levada em consideração e principalmente seu bem-estar. Tá? Então, a ética da responsabilidade é de suma importância para o médico veterinário. A ética das virtudes. Espera-se que o médico veterinário tenha comportamentos que são considerados desejáveis e adequados, principalmente 3 deles, que caracterizam essas virtudes. Cordialidade, né? O médico veterinário deve ter um comportamento social adequado com seus pacientes e também com os seus tutores. Compaixão, ele deve reconhecer o sofrimento dos pacientes, estabelecer uma relação de ajuda para com eles e também, por que não, com os seus tutores. E fidelidade, que seria a garantia de que os compromissos assumidos sejam efetivamente realizados. O médico veterinário, principalmente o médico veterinário que trabalha na clínica, ele tem que ser fiel àqueles compromissos assumidos, ser fiel ao que ele pretende fazer, ao que ele promete fazer, principalmente em relação aos tutores. Ética dos princípios, que a gente já conversou um pouco a respeito, né, dos princípios. A beneficência, fazer o bem e evitar o mal, devem ser deveres cumpridos pelo profissional. O princípio da justiça, ele não pode de forma alguma discriminar nenhum ser e deve tratar a todos com igualdade, independente em que condições. Tá? Aqui, não só em relação ao seu paciente, mas também em relação ao seu tutor. Ele não pode discriminar o tutor em hipótese alguma. Seja por ele eventualmente não gostar do tutor, ou porque o tutor tem pouca condição financeira para fazer o pagamento das despesas, ele tem que tratar os indivíduos de uma forma igualitária. O princípio da maleficência, que seria evitar fazer o mal intencionalmente, e aqui cita-se como um exemplo o descarte de excedentes de criação de aves, eliminação de pintos, que muitas vezes está associado a sofrimento, a maus tratos. Aqui eu cito uma situação que aconteceu comigo quando eu, como membro da Comissão de Ética do Conselho Regional de Medicina Veterinária, nós tivemos que analisar uma denúncia de uma indústria de pintos de um dia que teria feito o descarte do excedente dessa produção, abrindo uma vala num terreno e jogando esses pintos dentro dessa vala e jogando terra em cima, enterrando esses pintos vivos. Isso é totalmente incorreto, fere a legislação, fere o princípio de bem-estar animal, fere uma série de condições. Tá? Então isso infelizmente acontece eventualmente e isso deve ser evitado. Finalmente, o princípio do respeito às pessoas, né, especificamente o indivíduo, que seria a proteção à privacidade dos animais, principalmente em zoológicos e reservas, o chamado direito à solidão. Né, esses animais, apesar de estarem expostos ali para a visitação, eles devem ter direito à solidão, eles devem ter direito a pelo menos um período do dia em que eles possam ficar isolados. Ética dos direitos. Ela pode ser aplicada aos animais desde que eles possam ser entendidos como capazes de ter expectativas associadas à ação de terceiros. Tá? Essa ética dos direitos ela foi adotada, como um exemplo aqui, por um tribunal de justiça da Argentina, não muito longe disso, de agora, de 5 anos atrás, quando esse tribunal reconheceu o direito de uma orangotango fêmea, que vivia num zoológico de Buenos Aires, que ela assumisse o status de pessoa não humana. Ou seja, foi dado a essa orangotango fêmea
o direito de ela terminar a vida num santuário. Ela foi levada para um santuário onde ela teve o restante da vida dela num ambiente muito semelhante ao ambiente natural da espécie. Uma outra ética, a ética chamada de alteridade. Alteridade significa a capacidade de se colocar no lugar do outro na relação interpessoal. A ética da autoridade ela tem muita relação com o médico veterinário que trata dos animais de estimação, em função do vínculo de afeto e consideração entre esses animais e seus proprietários. Nesse caso, o animal passaria a ter uma atenção individualizada. Considera-se que tratar um animal de estimação envolve uma gama muito grande de sentimentos, principalmente sentimentos familiares, que vão extrapolar a noção de possuir um bem, mas sim um ser que merece uma consideração especial. Então, nesses casos, a ética da autoridade é fundamental para que se leve essa condição, né? A gente tem que se colocar no lugar do tutor, no lugar do animal, na hora de atender, na hora de decidir o que a gente vai oferecer como tratamento, como opções para o futuro desse animal. Vou tentar mudar aqui para vocês ficarem me vendo. Então, é possível a gente ter uma relação de alteridade, né, entre o veterinário e esses animais, tamanho o afeto e a consideração que as famílias dedicam a eles. Essa relação, ela de forma alguma pode estabelecer uma corresponsabilidade, né? O veterinário jamais será responsável pelo animal, mas vai impedir uma neutralidade do médico veterinário frente a esse paciente e principalmente frente à família que está demandando esse atendimento, né? Os tutores desse animal. Dessa forma, avaliando leis, inclusive no Brasil, que possibilitem esse tipo de categoria de animais de estimação ou companhia, uma situação diferente da atual, porque eles não são nem pessoas humanas, nem coisas. Como já comentei no início da aula, a gente vai falar daqui a pouco a respeito de como está mudando isso aqui no Brasil, como a gente tem a possibilidade de ter uma alteração em relação a isso. Proposta utilitarista. Essa é uma proposta que visa a maximização do resultado, ou seja, a consequência da produção associada ao atendimento veterinário. O animal ele é simplesmente considerado um meio para se atingir uma finalidade, econômica ou científica, né? Seja ele um animal de produção ou um animal de laboratório. Esses animais eles são passíveis de transações de compra e venda. Portanto, eles têm um valor monetário associado. Essa visão ela permanece mesmo entre os produtores dos animais de estimação, né? Os criadores, principalmente. Mas ela não permanece entre as pessoas que os adquirem. Então, dentro os tutores, aquelas pessoas que adquirem um animal de estimação, eles não se enquadram na proposta utilitarista. Na proposta utilitarista, a busca do bem-estar dos animais ela é uma proposta coletiva. Cada animal ele é visto no contexto de um membro de um grupo maior, um rebanho ou uma amostra. E a busca do bem-estar vai ser avaliada nesse sentido. Então, se um determinado animal ele está sofrendo alguma condição de dor ou de doença, alguma coisa assim, a atitude que se vai tomar em relação a ele vai depender do que será melhor para o coletivo e não especificamente o que será melhor para aquele indivíduo. Então, sempre prevalecendo a noção do coletivo sobre o individual. A única exceção dentro da proposta utilitarista é naqueles animais que se destacam do grupo.
aqueles animais que são selecionados para fim de reprodução dentro dos